uma boa saúde está diretamente relacionado aos bons hábitos e ao estilo de vida que você escolhe. Passa por uma alimentação nutritiva, natural e sem estimulantes. Depois, pela prática regular de atividades físicas e também fatores que excedem a esfera física do corpo. É necessário, mais do que nunca, cuidar da mente e da alma, saber manejar o estresse, ter relacionamentos felizes e duradouros, entender o seu propósito de vida. Hoje, buscamos o cuidado completo do corpo, mente e espírito, e alguns lugares são especiais para encontrar esse equilíbrio. Como encontrar o bem-estar completo, o equilíbrio do corpo, mente e espírito? Para responder essa pergunta, acompanhamos de perto 7 pessoas das mais variadas profissões, que buscam viver com qualidade, com mais saúde e menos estresse. As dúvidas, as dificuldades e as vitórias conquistadas no dia a dia, nós vamos dividir com vocês agora. Eu venho de uma geração nunca fui atleta, mas de uma geração de cariocas que fez atividade física da forma errada, né? Não tinha alongamento, aquecimento, não tinha nada disso, né? A gente acordava, ia para dentro do mar, ia fazer o que tinha que fazer. E isso me deu um problema de coluna sério, né? Um desgaste sério na coluna. E com indicação cirúrgica, uma cirurgia grande, de resultado incerto. Eu estava com a cirurgia marcada no início de 2019 e quando um amigo osteopata me indicou um lugar para ir, o que ele chamou para mim de um hotel de bem-estar. E eu fui conhecer e nesse lugar eu aprendi uma porção de coisas sobre saúde física, mental e espiritual, sobre inflamação do organismo, sobre hábitos de vida saudáveis. Aprendi que existe uma área nova da medicina chamada medicina do bem-estar, né? A medicina de estilo de vida, na verdade, ainda não é uma especialidade, mas ela é uma área que vem crescendo bastante, não só no Brasil, no mundo inteiro. E apesar de não ser especialidade, a gente percebe que a gente consegue ajudar muito mais os nossos pacientes com quem a gente tem contato, porque em toda diretriz, por exemplo, quando a gente fala de cardiologia, de pneumologia, tem lá, largar o cigarro, por exemplo, fazer exercício físico, então a retirada de tóxicos, melhorar a alimentação, sempre está na primeira linha de tratamento. Só que as pessoas não conseguem, então elas deixam bem curto nas diretrizes e vão logo para medicação, qual é o procedimento que tem que fazer para resolver. A gente não vê tanto impacto positivo sem consequências quando a gente vai para essa área. Então, quando a gente prega a respeito da alimentação, do exercício físico, de melhorar o sono, de retirar estimulantes e todos esses pilares da medicina de estilo de vida, a gente vê um resultado no completo, não só numa área e tendo que eliminar as consequências da medicação em outras áreas da vida da pessoa. Dentro da filosofia deles de alimentação, o café da manhã é a principal refeição do dia. Você aproveita para comer as porções de fruta que eles recomendam. E aí tem uma quantidade razoável de carboidrato. Aqui tem um mingau de aveia, um pão de azeitona que eles fazem aqui na padaria. Não entra nada de origem animal, não tem nem mel, nem laticínio, nem ovo, nada de origem animal.
Isso acaba ajudando o seu organismo a se limpar, né? A desinflamar. Então, assim, a gente aproveita o café da manhã porque depois vai ficando escasso, então tem que comer bem de manhã. Sempre gostei de fruta, mas aqui eu aprendi a gostar mais, confesso, porque eles colocam de uma forma bonita, apresentam de uma forma muito bonita, e aí o colorido dá vontade de comer. Muito bom. Então, esse café é muito gostoso. Não é igual o nosso café que a gente toma todo dia, porque café de milho é diferente. Mas é um café que dá para tomar tranquilamente, é gostoso, muito gostoso. Mata a vontade de tomar um café. É o café. Primeiro, quando eu cheguei aqui, né, com café, eu quase pirei, né? Falei, gente, mas cadê o café? Café, eu amo café. Cadê o café? Café. E eu vi que a gente não tem nada que a gente vai pirar. Não precisa pirar por causa de café. Tem café de milho, tem café de cevada, tem café de tudo, de aveia. Tudo aqui tem café. Só não tem o café que a gente tem costume de tomar. Então, a fruta, eu adoro fruta, né? Então, tangerina, mamão, café, começa bem. O meu problema é que eu adoro realmente café. Tomo muito café. E aqui não pode tomar café, a cafeína é proibida. Então, eu tenho café de milho, que me falaram, e tenho leite de amêndoas. É vegano, né? Nessa parte que eu não sei se eu vou conseguir. Mas as frutinhas estão incríveis. O que faz falta para mim é o café, né? O café, eu tomo muito café e aqui é um café com milho. Esse eu não consegui gostar muito, mas você vai equilibrando e sempre pensando no objetivo final, que é ficar bem corpo, mente e espírito. Então, aqui muitas pessoas vêm para poder relaxar, descansar, diminuir estresse. Quando a gente leva isso em consideração, a gente precisa ter um sono melhor. Então, a primeira coisa, a gente retira estimulantes, não só o café, mas outros estimulantes também. Então, a cafeína, no geral, seja por chá mate, chá preto, chá verde ou café, vai ter esse estímulo, chocolate também. Por isso que a gente pergunta sobre isso, para saber a quantidade que as pessoas usam e também para poder orientar como é que ela vai se sentir ao longo da jornada. Tem muita gente que vem para cá e sente dor de cabeça por causa dessa retirada abrupta da cafeína. A parte mais difícil para mim é do café. Eu tomo 5 cafés por dia, 6 cafés expresso, eu gosto muito. E aqui tem esse conceito de não ter o café, então eu sinto falta. Primeiro dia eu sempre fico com dor de cabeça. E aos poucos você vai acostumando, mas ainda sinto falta do cafezinho sim. Então a gente vai fazer alguns procedimentos, como pé dilúvio, colocar a bolsa compressa gelada na cabeça ou usar medicação mesmo para aliviar sintoma. Na verdade, a gente tem uma comida que vai um pouco mais além da comida vegana, né? Nossa comida é uma comida vital, porque o vegano vai um pouco numa ideologia, então a gente segue mais ou menos uma linha que é próximo, só que a gente reduz também a parte da carne, a parte de gorduras, né, de laticínios, então a gente substitui por umas referências que tem a ver, na verdade, né? Então a alimentação vital para trazer um pouco do saudável e saboroso para o pessoal, né? Então a gente faz uma releitura de pratos que já existem, trazendo sabor, qualidade, né, e bom gosto. A gente usa bastante leguminosas, castanhas, tofu, né, cogumelos, e elaboramos pratos que já existem, por exemplo, feijoadas, bobó, a gente tem também massas, risoto. Então tem todo esse trabalho assim que a pessoa se sente à vontade, comendo uma comida boa, saborosa e na linha da gastronomia vital. Eu adoro comida vegana e vegetariana. Sei que não é prática de fazer e eu acredito que por isso gera uma crença ainda de dificuldade. Também não sou a favor do radicalismo, que infelizmente a gente vê muito isso na sociedade. E a comida vegetariana nada mais é do que o que a nossa terra nos proporciona, né? Então, para mim isso é uma bênção. Mas é claro que não é prática no dia a dia. Então, aqui no spa a gente também consegue algumas estratégias que te mostram que é possível sim, você fazer adaptações, você criar novas estratégias para introduzir isso numa rotina. Então, assim, a comida é, antes de tudo, saborosa, é uma comida boa, né? Não é uma comida vegana, vegetariana, não vegetariana, é comida boa, né? Então, quem gosta de comer
passa bem aqui, muito bem. Aliás, eu acho que é um dos pontos altos a comida aqui é excelente. Que sempre falam que tem que beber muita água por dia e a água cada vez mais é vista como peça-chave nesse processo de emagrecimento e de viver bem. Com relação à água, é importante lembrar que o nosso corpo, a maior parte dele é feito de água. Então, lógico que isso vai variar de acordo com idade, de acordo com o tamanho. Se a gente não toma, a gente fica com uma certa dificuldade para manter o funcionamento normal do corpo. A gente vai ter uma série de problemas. Então, o ideal seria tomar de 30 a 40 ml por quilo por dia de água. Lógico que a gente vai respeitar se tem alguma restrição cardíaca ou renal. Essas pessoas têm uma condição diferente, a gente não vai tomar essa mesma quantidade de água, tá? Quando a gente fala da alimentação, a dopamina, a serotonina é liberada de forma muito rápida, então a gente tem essa sensação de bem-estar, de prazer. A gente tem um sistema no nosso corpo, o sistema límbico, ele relaciona o nosso sistema nervoso central com todo o nosso corpo. Então as sensações que a gente tem vão refletir na frequência cardíaca, na velocidade que a gente respira, né, como os nossos músculos estão. E o que a gente percebe do meio ambiente também vai refletir no nosso sistema nervoso central. Então o alimento, o açúcar, por exemplo, ele gera uma recompensa rápida. Só que o nosso sistema, ele não foi projetado, eu diria assim, para essa carga. Então, com o passar do tempo, os receptores de neurotransmissores eles começam a reagir menos. Então, cada vez mais a gente precisa de um estímulo maior, seja batata frita, seja o açúcar, seja o chocolate. De começo é bem surpreendente, a pessoa vem, né, com a cabeça mais fechada, mas no primeiro e no segundo dia já começa a entender um pouco mais da ideia, né? Então a comida é um pouco mais leve, então tem as releituras e eles vão ficando mais à vontade e o resultado final é surpreendente, porque ficaram uma semana aí sem carne e ajudou bastante o dia a dia, a função, né? O intestino começou a funcionar legal, a saúde deu uma predisposição melhor. Eu tive a oportunidade de morar em 5 países e todos os lugares me acrescentaram tanto culturalmente como fisicamente, mentalmente. E eu acredito que para a gente se adaptar a tantos países, a gente precisou ser resiliente. E eu acredito que a culinária, a alimentação saudável é uma resiliência. Ninguém nasce amando comer um pepino, ninguém nasce amando comer um alface. Você precisa estar disposto a experimentar e fazer daquilo um hábito, né? E entender que o alimento tem o fator nutricional, não é só o prazer. Eu acho que a gente ainda peca muito porque a gente relaciona somente o prazer à alimentação. E a verdade é que a gente está nutrindo o nosso corpo. Então, na nossa rotina diária de família, a gente tenta ser o mais saudável possível, assim, quanto menos industrializados. Eu costumo dizer assim, quanto menos cheia a minha despensa estiver e mais cheia a minha geladeira estiver, é o correto, porque a gente precisa de alimentos frescos, né? Então, muito legume, muita fruta, muitos grãos. E, claro, temos as exceções, mas que sejam exceções, que a nossa rotina seja, assim, limpinha. E eu consigo manter isso, sim. Meu marido, ele teve uma lesão muito grave, deram um prognóstico para ele de 6 meses de recuperação da lesão. E eu sempre fui muito fuçada nessa área nutricional. Então, quando ele ficou, foi uma fratura, né? Quando ele chegou em casa com essa fratura, eu já liguei para a minha nutricionista e para a nutricionista dele e perguntei quais as estratégias que a gente poderia adotar na nossa rotina que evitasse qualquer tipo de inflamação corporal. E foi surpreendente a resposta dele, assim, em termos de cicatrização, quando a gente adotou o vegetarianismo para ele. A gente eliminou proteína animal, ficamos com peixe somente uma vez por semana. Um prognóstico que era de 6 meses, ele conseguiu reduzir para 2 meses e 20 dias.
E como todos sabem, teve um resultado surpreendente, porque ele conseguiu voltar a defender o time dele, foi super impactante a entrada dele e a referência que ele tem como profissional e atleta para o time. A questão da alimentação, assim, esses lugares que você sai de casa para passar uma semana, 5 dias, 10, são lugares especiais e importantes para a pausa, né, da vida de cada um, e eu gosto muito de poder fazer isso. A questão da alimentação é um problema para mim, porque eu gosto muito de carne, de frango, e aqui é tudo vegetariano, então para mim eu sempre achei que fosse muito difícil. Mas para surpresa minha, eu tive bons momentos de alimentação aqui, saladas incríveis, pratos que conseguiam dar sabor, mesmo quando parece que não tem sabor, isso é muito engraçado. É com muito cuidado que eles fazem a alimentação aqui, isso é muito interessante. Eu aprendi a gostar, mas eu como peixe também, não como frango, não como carne, como uma vez, não como sempre. Mas antes eu era carnívora, adorava ir numa churrascaria, amava comer carne. E eu vi como me prejudicava, vi como fazia diferença na minha vida. Então, eu hoje gosto de comer essa comida. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso falar que eu sou uma pessoa mais vegetariana do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre comi de tudo. Acho que o meu problema era esse. Eu comia de tudo, gostava de comer tudo. E aí, acabava que eu comia tudo errado. E aí eu comecei a descobrir que eu também gostava das coisas gostosas e boas, sabe? Das coisas saudáveis. Então, ficou muito mais fácil para mim. Eu nunca fui uma pessoa que tive problema de não gostar de algum tipo de alimento. Então, para mim, é muito mais fácil de adaptação. Para mim, é mais gostoso, hoje em dia, comer alimentos que todo mundo considera uma salada, poxa, me faz bem, sabe? Meu dia fica bom, meu dia fica leve. Então, pode ser que naquele momento, naqueles 10 minutos que eu estou comendo aquele prato, não esteja o melhor prato do mundo. Talvez eu preferisse comer um hambúrguer naquela hora. Mas e o resto do dia, né? O dia são 24 horas. Então, o resto do dia fica muito melhor porque eu comi muitas vezes uma salada com, um macarrão orgânico, gostoso, vegano, do que comer besteira, sabe? Que realmente isso faz muita diferença. Não, eu sou carnívoro, eu sou um animal de grande porte e sou carnívoro, né? Tudo que é em excesso é ruim. Eu adoro a alimentação daqui porque ela é colocada de um modo que ela não é repugnante, que ela não é chata, né? Hoje se fala em comfort food. De início eu achei que eu ia morrer. E não, na verdade, eu adoro, eu venho também por causa da alimentação. A apresentação do prato, o balanceamento. E além disso, tem o cuidado, né? Porque isso é impressionante. Eles veem que você às vezes não está saciado ou que teu corpo tá pedindo e aí vai uma fruta no quarto, ou vai um chá, ou vai um cuidado especial. Isso que faz toda a diferença da alimentação, né? E o horário da alimentação. Aqui eu aprendi sobre o tal do círculo circadiano, que todo mundo tem um horário, que a gente tem que cumprir aquele horário, né? Eu, pela minha atividade, às vezes eu chegava de um julgamento em casa, 11 horas da noite, ia comer uma bacia de comida àquela hora, né? Então aqui não, aqui a gente come cedo, acorda cedo, primeiro faz atividade, depois faz o desjejum. É viver em plenitude, né? Com as coisas simples. Eu recebi desse lugar as ferramentas para aplicar isso no meu dia a dia. E isso mudou minha vida. Então, assim, o principal que eu levei desse lugar que eu me hospedei, desse hotel de bem-estar, é o conhecimento. Eu gosto muito de andar por aqui e tem várias placas com frases fortes, frases importantes escritas, frases de pensadores, de pessoas importantes da humanidade. Então é bom que você lê uma frase, reflete um pouco sobre essa frase. Depois você pode seguir andando, tem outra frase. Ali, por exemplo, tem: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos.
Aqui é um provérbio, mas tem frases de várias pessoas, de vários pensadores. É bem interessante. Eu vou continuar andando aqui para achar alguma frase dessa aí. É parte da cura o desejo de ser curado. Essa frase eu acho que é uma das frases que permeiam a medicina de estilo de vida. Por quê? É muito comum você ver em consultório pessoas que são trazidas por familiares, por amigos, e essas pessoas, por amor, né, na boa intenção, tentam forçar uma mudança. E geralmente essas mudanças que vêm de forma forçada, elas não perduram. O que a gente percebe que funciona é que quando a pessoa, por um desejo próprio, ela tem um propósito de mudar, essa mudança ela perdura para o resto da vida, porque ela tem um porquê pessoal de manter essa mudança. No próximo episódio, vamos falar da importância da atividade física e também como combater o estresse, sempre buscando o equilíbrio entre corpo, mente e espírito.